Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Enquanto você encontra, em nome do Ministério de Missões, eu quero ser grato a cada ofertante de 2020, a cada coração bondoso, generoso na obra do Senhor. E em 2021 nós vamos fazer muito mais. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram com o cofre missionário. Já comece a reservar a sua oferta no cofrinho, para que esse ano a gente possa ainda abençoar mais os nossos missionários. E lembre-se que não são só os de fora que são atendidos. Nós, os missionários locais, também somos atendidos com as suas ofertas, e em nome deles, meu muito obrigado. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 14. Quem está em casa, se vê eu tremendo aqui, é normal, viu? Estar atrás de um altar, com o microfone na mão. Quando isso parar de acontecer, quando o tremor desaparecer, é porque o camarada acha que já sabe, não precisa do Espírito Santo. Enquanto eu estiver tremendo assim, tá bom. Romanos 10, capítulo 14, 10, versículo 14. A minha versão diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tome seu assento com o seu coração aberto, para recebermos aquilo que o Senhor nos deu nessa tarde, embaixo de oração. Confesso que tentei trocar o tema da mensagem umas 4 vezes, mas não consegui. E o tema da mensagem desta noite será: Igreja Missionária, saia das 4 paredes. Igreja Missionária, saia das 4 paredes. Você entendeu? Pode repetir no 3, 1, 2, 3. Igreja missionária, saia das 4 paredes. Paulo está falando com os romanos, em seu capítulo de número 10. Paulo está tratando um assunto muito sério. Esse assunto se trata sobre a salvação em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E o capítulo 10 nos revela que alguns não tinham entendido esta salvação. Alguns não tinham entendido como os gentios poderiam ser salvos. Então, a partir do versículo 9, Paulo começa a ensinar como se dá esse processo da salvação. E ele começa a dizer: a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, vocês serão salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu, grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está tratando da nossa salvação.
E o que seria de nós se não fosse essa tão maravilhosa graça que veio através de Jesus? Mas alguns não estão entendendo esse processo. Alguns não estão entendendo. A Bíblia diz que alguns até criam em Deus, mas não entendiam. Alguns queriam ser juízes por si próprio, queriam julgar e esqueceram que o justo juiz não eram eles. Após falar sobre esse processo da salvação, Paulo vai deixar algumas perguntas que vão nos tirar da área de conforto, que é o que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Paulo começa então a perguntar, após ele dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Paulo vem com a primeira pergunta, e a pergunta que ele faz está no versículo 14, parte A. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como invocar aquele que a gente não crê, aquilo que a gente não crê? Até um amigo católico invoca outros deuses porque crê. Você vai encontrar amigos católicos com mais fé do que muitos cristãos em Jesus, porque eles creem naquilo que eles estão olhando, visualizando. E nós temos esse conhecimento, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos o caminho verdadeiro, e por muitas das vezes, talvez a gente não crê o suficiente. Mas ele começa a perguntar, como pois invocarão aquele em que não creram? E eu pergunto para você, como crer em algo que a gente não conhece? Quando você compra um carro, você anda um pouquinho mais devagar porque você não conhece esse carro. Você vai entrar numa curva e você entra com cuidado porque você não conhece a sensibilidade do volante daquele carro. Se você andou com o seu carro e acabou de descer dele e entrar em outro carro, esse carro é totalmente diferente, a embreagem está diferente, o acelerador está diferente, e você não confia tanto como se fosse o seu carro. Paulo está perguntando como é que eles podem invocar aqueles em que eles não creram, e ele emenda com outra pergunta, como crerão naquele em quem não ouviram? Como pode a gente crer em algo que a gente não viu? É só fé. Mas a gente só crê porque a gente ouviu falar, porque a gente leu nas Escrituras. Mas aqui Paulo está dizendo, esse povo que não conhece a palavra, que não conhece o Deus que você conhece, como é que eles podem crer, como é que eles podem invocar, se eles nunca ouviram você falar sobre isso? E em primeiro lugar, eles precisam ouvir quem é o nosso Pai. Aonde nós podemos apresentar o nosso Pai para eles? Abra a sua Bíblia. João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Se você perguntar para uma pessoa quem é Deus para você, ela vai responder, Deus é tudo. Mas você precisa apresentar esse Deus da forma correta. Esse Deus apresentado da forma correta tem que estar como está aqui na palavra dele. Eu conheço crentes que apresentam um Deus vingativo, um Deus aniquilador, um Deus carancudo que olha para nós com uma cara de mal e vai nos fulminar. Eu vejo pessoas evangelizando e querendo ganhar as pessoas no susto, dizendo que Deus vai te pegar. Mas se você não... você vai para a igreja comigo, Deus vai te fulminar hoje. Mas eu te convido a apresentar o Deus de João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele.
Eu conheço pessoas assustadas, porque apresentaram um Deus diferente do que está aqui. Já chegaram apresentando um Deus de julgamento, esqueceram de chegar dizendo: ei, Ele te amou tanto, que Ele enviou o seu Filho na terra para morrer por você. E não foi porque Jesus morreu por você que Ele vai te estupiar. Não. Ele morreu por você para você ser salvo. O desejo dele é que você seja salvo. Mas essas pessoas que não o conhecem precisam ouvir de nós. Como crer naquele que não conhecem? Como crer naquele que nunca ouviram? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. As pessoas precisam conhecer esse Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de quem? Vamos lá, por isso é bom e agradável diante de? O que Ele quer? Ele quer que todos os homens se salvem. E Ele também não quer que só isso, Ele quer que todos conheçam a verdade. Você sabe por que tem tanta gente com a mente complicada? Porque a gente parou de falar a verdade. E porque a gente parou de falar a verdade e defender a verdade, eles vão para o YouTube, eles vão para a internet, procurar quem distorce a verdade. Porque quando nós deveríamos apresentar o Deus da verdade, do jeitinho que Ele é, Ezequiel, capítulo de número 33. Ezequiel 33 e 11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? As pessoas não precisam de um Deus terrorista. As pessoas precisam de um Deus que está de braços abertos, dizendo: se arrepende sim, se converte sim, muda seu caminho sim. Aí é por isso que as pessoas perguntam: por que dentro da igreja tem um monte de gente que não prestava? É porque algum missionário de verdade chegou dizendo: olha, ainda tem solução, tem um Deus que ama, tem um Deus que ama, tem um Deus que ama, tem um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, tem um Deus que ama. Mas é nosso dever levar esse Deus para as pessoas. É dever da igreja missionária fazer isso. Apresentar um Deus que as pessoas possam confiar. Não da forma que estão apresentando: vem para a igreja que Deus te dá carro, vem para a igreja que Deus te dá casa, vem para a igreja que Deus te dá empresa. Não, esse não é o Deus que eu conheço. Ele pode até dar, mas ele não é obrigado. Mas apresentar um Deus que, se não der carro, não der casa, não der dinheiro, vai te levar para o céu.
É nesse Deus que eu confio. Eu posso nunca ter uma casa própria. Pastor, eu posso nunca ter o Corolla que eu tanto desejo. Mas se eu ir para o céu, está bom demais. Eu confio nesse Deus. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Porque eu quero ir para o céu. Eu confio que há um lugar no céu para mim. As pessoas precisam conhecer quem é João. Evangelho de João. Abra sua Bíblia. As pessoas precisam conhecer Deus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Repita, as pessoas precisam conhecer Jesus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe de mais uma coisa? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. As pessoas têm que aprender por nós que nós não cremos num homem de obra de ficção científica. Nós não cremos em um Deus da lenda mitológica. Nós cremos num Deus que encarnou em forma de Filho de Deus de verdade. Um Deus que não existiu só porque nasceu de uma virgem, porque Ele sempre existiu. Você consegue defender de Jesus para as pessoas? As pessoas podem confiar nesse Jesus que você fala, porque você passa a convicção que crê em Jesus. As pessoas precisam saber que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. O versículo é o 16 e o 17. Você pergunta para as pessoas, quem é Jesus? Ah, Jesus é o filho de Maria, filho de Deus. Ah, Jesus é tudo para mim. Mas você precisa passar disso. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. As pessoas precisam conhecer esse Jesus, Filho do Deus vivo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo número 19. Sabe qual Jesus os nossos amigos, as pessoas precisam conhecer? Um Jesus que entra numa casa e transforma. Um Jesus que entra na vida do drogado e faz dele um príncipe do altar. Um Jesus que pega uma família que está na beira do divórcio, pronto para assinar e traz salvação para esta casa. Um Jesus que pode entrar numa casa aonde parece perdido e mudar a história. Lucas 19, 9 e 10. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que havia se perdido. Jesus não quer que você atravesse a rua quando vê uma pessoa que você acha que é um marginal. Jesus quer que você apresente Ele para essa pessoa.
As pessoas precisam conhecer esse Jesus que transforma vidas. No dia do meu aniversário, eu postei um status no meu WhatsApp do estado que eu vim para Jesus, pesando 49 quilos. A família achava que não tinha mais solução, ninguém pensava que eu daria alguma coisa. Até que Deus colocou um crente dentro da empresa que eu trabalhava e ele começou: Jesus, 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 Jesus! E quando eu entrei naquele culto, eu disse: se o pastor fizer o apelo, eu vou para frente. Que pastor fez apelo? Nada. Mas quando ele foi dar a bênção apostólica, eu me joguei na frente do altar e disse: eu reconheço que sou um lixo, mas se o Senhor quiser reciclar, recicla, faz algo de valor comigo. E hoje Ele me colocou aqui para dizer que Jesus muda a casa, muda a família, transforma vidas. Mas as pessoas precisam que você diga isso para elas. Foi por causa de um que não parou de falar desse tal de Jesus, que hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Lucas 2:11 diz que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Repita comigo: Jesus é o Salvador. Pois bem, eu sei disso, mas tem gente lá fora que não sabe. Igreja missionária, sai dessas quatro paredes. Igreja missionária, não só diga que Jesus é o Salvador aqui dentro, diga que Jesus é o Salvador lá fora. Atos 4:12. Dá para falar mais de Jesus? Dá. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, e nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ei, você precisa dizer para aquela pessoa que está cega pelos ensinos que recebeu desde pequeno: não é culpa dela. Mas dizer com carinho, abrir a Bíblia e dizer: olha aqui, é só Jesus. Mas é só Jesus. 1 Timóteo 2:5. Timóteo 2:5. Você consegue citar esse texto de cor para uma pessoa crer que só em Jesus? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. As pessoas precisam saber de ti. Deus não quer que você entre como alguns fizeram há muito tempo atrás e faziam. Entrar dentro da casa da pessoa e sair quebrando coisas, sair arrancando coisas. Isso não é nosso papel, é papel do Espírito Santo. Mas chega lá com a Bíblia aberta, abre primeiro a Timóteo 2:5 e diz: só tem um mediador, Jesus. Você vai sair dessa casa, você tratou essa pessoa com tanto amor, com tanto carinho, mostrou na Bíblia, e ela vai ficar pensando: Jesus, é Jesus, na próxima vez eu vou pedir para Jesus, na próxima vez eu intercedo para Jesus. Mas se você não falar, como eles saberão? Se eles não souberem, como invocarão ao mediador? As pessoas precisam conhecer o Espírito Santo. João 16. João 16.
O versículo é o 7. E nós vamos até o 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviar ele. E quando ele vier, convencerá o homem ou o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Você precisa conhecer o Espírito Santo, para você apresentar o Espírito Santo para as outras pessoas, e elas ver uma convicção tal em ti, que possam crer no Espírito Santo. O Espírito Santo consola. A gente pode dar um abraço, a gente pode ser um poeta e com as letras fazer um texto extraordinário. Mas Carlos, sentir o abraço dele quando não tem ninguém mais perto, não tem preço. Eu preciso ir, mas fique tranquilo, eu não vou deixar vocês sozinhos. Consolador vai vir. Só que o Espírito Santo também faz uma coisa que muita gente não quer que ele faça. André, ele nos convence do pecado. É por isso que você não entende. Às vezes você vem no culto e você sai dizendo pau, laço, chinelo. Parece que esse pregador só bate. Porque às vezes falta algo em nós a ser convencido. E o Espírito Santo já tentou falando com você, 2, 3, 4. Ele tem que usar alguém para dizer: igreja missionária, sai para fora! Ele já disse para você: vai no vizinho, bate palma ali, toma um chimarrão, fala de Jesus. Você vizinha tem uma cara de chata, né? Esse vizinho nem bom dia me dá, é Espírito Santo. Aí ele trouxe você aqui para dizer: ei, sai para fora. O pastor já disse aqui na palavra da ceia: oh, maravilha do Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Eu repito, o Espírito Santo nunca vai mandar você sair da igreja. O Espírito Santo nunca vai mandar você servir Jesus em casa. O Espírito Santo nunca vai mandar você tomar ceia pela televisão, porque ceia é comunhão. O Espírito Santo jamais vai mandar você entrar num lugar que sabe que tu vai cair. Eu conheci um jovem que disse: vou pregar aí na boate. Vamos? Não. Jorge, você ouviu isso de alguém pregar e virou jargão? Não, eu conheço um jovem que foi pregar e não saiu de lá. Saiu, mas no outro dia. Pergunto: o Espírito Santo mandou ele para lá cair? O Espírito Santo guia a gente na verdade. Então sabe de uma coisa? Não vai atrás de YouTube procurar mentira, fica com a verdade. Ah, mas eu não entendo o que leio. Pede para o Espírito Santo te guiar na verdade. Me explica, me explica, me explica. Porque quem conhece o Espírito Santo sabe que o Espírito Santo tem prazer em glorificar a Deus.
Eu já contei, não sei se contei na sede, mas lá na congregação eu já contei um monte de vezes. Teve um tempo que quando eu era itinerante, eu gostava de orar por cura. E Deus fazia pela sua infinita misericórdia, era Deus que fazia. Só que um dia eu achei que eu era o bambambam da história, e eu cheguei para a irmã, e ela veio para frente, e eu, braço, eu te ordeno, mexa! E a irmã, ai. E a igreja olhou para mim, e eu, vou orar de novo, irmãos. Braço, eu estou te dando uma ordem, mexa! Está doendo mais, pastor. Aí eu senti aquele vazio em cima do altar. Eu chamei a irmãzinha de novo e fiz uma oração sem microfone. Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar essa mulher. Tirei a mão e não pedi para ela mexer e não falar nada, porque eu pensei, não vou passar vergonha de novo, mas eu esqueci que a glória ia ser para Deus, e Deus fez. O Espírito Santo vai fazer você glorificar. Então, quando você receber uma oportunidade para louvar a Deus, para de dizer que não vai porque não sabe, porque você não vai fazer para o homem, você vai louvar um hino para o Senhor. Eu conheço gente que não canta nem no culto doméstico de vergonha, porque a minha voz canta para o Senhor. As pessoas precisam conhecer esse Espírito Santo. Como ouvirão se não há quem pregue? É a terceira pergunta desse texto. Como ouvirão se não há quem pregue? O evangelista Eduardo Kern sabe que eu tinha um medo quando eu vinha pregar nos congressos aqui, ele estava sentado no altar. Eu dizia para os irmãos, aquele careca ali, ó, ele deve ser professor de teologia. Esse cara tem uma sabedoria tremenda. E eu ficava... Você vai entender porque eu estou falando isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu escrevi aqui. Como pregar se não sentar para aprender? Por que está escasso quem pregue? Pastor, porque está escasso quem senta para aprender. Está escasso. Ei, 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e preste atenção, estai de vez em quando, estai quando der vontade, só na hora de pregar, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Infelizmente, tem pessoas que têm mais anos de igreja do que eu. Mas se algum amigo da testemunha de Jeová chegar a pregar para essa pessoa, convence. Eu conheço pessoas assembleanas que foram para os mormons, porque quando apresentaram as suas teses, a pessoa não soube defender o motivo da sua fé. Como pregar? Fala sério para mim, como falar sobre o Espírito Santo se você já decidiu não vir na escola que vai falar 3 meses sobre o Espírito Santo?
Jorge, você não é o pastor Paulo para ficar pregando isso para a igreja. Eu estou pregando Bíblia. Como vamos defender a nossa fé se nós não soubermos? Como vamos provar que o Espírito Santo é uma pessoa se não queremos sentar para aprender mais sobre Ele? Agora eu duvido alguém que já teve um encontro com o Espírito Santo, chorou agarrado nele na madrugada, à noite, de manhã, no banheiro, sei lá onde. Eu preciso conhecer mais do Espírito Santo. Pessoas que não sabem que a Assembleia de Deus crê que a Bíblia é uma inspiração divina e é a nossa única regra de fé. Pessoas que não sabem dizer que a gente crê no único Deus, que Ele é Criador. Que não sabe dizer que a gente crê num Deus que se divide em 3 pessoas, mas é um só, Ele é trino. Que a gente precisa nascer de novo. Como pregar para alguém nascer de novo? Se a gente não conhece o novo nascimento. Se a gente veio, tomou um banho, porque alguém disse que se não batizasse ia para o inferno. Como falar sobre novo nascimento? Mas pega alguém que nasceu de novo. Eu preciso te contar uma coisa. Conheci alguém. Esse alguém é Jesus. Ele mudou minha vida. Conta-se a história de um homem que trabalhou muito tempo numa empresa. E ele aceitou Jesus. E a primeira coisa que ele foi fazer foi falar com o melhor amigo dele na empresa. E quando ele chegou, tem uma coisa para te contar, tem um convite para te fazer, eu quero te levar num lugar. Aonde? Eu vou te levar na igreja. Eu sou crente. E o amigo perguntou, por que nunca falou para mim? Por que nunca apresentou esse Jesus para mim? Como ouvirão se não há quem pregue? Enquanto os músicos vêm, a pergunta de número 4. Como pregarão se não forem enviados? Você acabou de ouvir uma lista de gente que já foi enviado para a África, outros países, missionários locais. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Não é esse quadrado? Quem é a igreja? Igreja vem de eclésia, com sentido etimológico, chamados para 1, 2, 3, chamados para outra visão diz convocados para fora. João 17, 18. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Você já tem o envio de Deus. Você já tem a ordem de Deus. Mas Jesus disse para ficar em Samaria. Jesus disse para ficar em Samaria, para se revestir até que fosse revestido. Tem gente que já está 50 anos em Samaria e não se reveste. Pai, assim como o Senhor me enviou, deixa eu dar uma ordem para eles. Vão. Marcos 16 e 15, enquanto você achar, levante. Marcos 16 e 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura.
Como pregarão se não forem enviados? Mas o pastor não me tira para a obra. O pastor, ei, Jesus já disse, vai! Jorge, eu vou ficar em Samaria um pouco mais, até eu ser revestido. Então fique em Samaria orando, lendo Bíblia, para você ser revestido dele, porque vai chegar a hora de você ir. Igreja missionária, sai fora das quatro paredes. Que 2021 seja um ano que a gente saia dessas quatro paredes e faça a função da igreja verdadeira. Chamados para fora, chamados para fora, chamados para fora. É verdade que, como Jesus disse, nem todos obedecem, mas eu creio que vai ter gente dizendo, Senhor, eis-me aqui, 2021 eu vou sair para fora, eu vou ser crente na minha empresa, eu vou ser crente aonde eu passar, dentro do mercado, na rua, eu vou ser crente aonde precisar, eu vou ser um missionário. Eu posso nunca pisar na África, nunca ir para outro país, mas enquanto eu estiver em Vacaria, enquanto eu estiver vivo, eu vou para fora. Enquanto a gente canta, fala com Deus, pede suporte de Deus. Eu podia aqui fazer como eu fazia na itinerância, usar esse momento para explodir, mas o Senhor quer ouvir tua voz. O Senhor quer ouvir você dizendo, eu vou para fora, Senhor, eu vou na vizinhança, Senhor. Feche os olhos, não olhe para cá não, feche os olhos. Se quiser dobrar o joelho, dobre. Não dá para vir na frente, mas dobra o joelho aí onde você está. Converse com Deus e diga, eu quero ser um missionário em Vacaria, eu quero ser um missionário no meu bairro, eu quero ser um missionário, eu quero ser igreja de verdade, chamado para fora, convocado para fora, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. E você que está em casa, Deus está te chamando para fora. Para fora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que eu estou com medo de sair para fora. Ele disse, é a minha igreja, é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor. Peça isso para Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Pai, esta igreja está pedindo para o Senhor usar. Esta igreja pede para o Senhor nos usar.
Nós queremos sair para fora. Nós queremos sair destas 4 paredes e cumprir o papel da igreja. Cada um aqui, Senhor, é individual. Nem todos obedecerão, é verdade, mas o Senhor vai levantar a igreja. O Senhor vai levantar igrejas pelas ruas de Vacaria, pelos bairros de Vacaria, pelas empresas de Vacaria. Devocionais vão entrar nas empresas. Patrão vai querer que o crente ore lá dentro, abençoe lá dentro, porque a igreja vai estar dentro da empresa, a igreja vai estar na rua, a igreja vai estar nos bairros, a igreja vai sair para fora. Senhor, ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a cumprir o ID, porque somos uma igreja missional, somos uma igreja missionária que sai para fora, somos uma igreja missionária que sai para fora, que vai pelas ruas, vai pelos becos, vai pelos valados, e ensina quem é Deus, e ensina quem é Jesus, e ensina quem é o Espírito Santo, e eles ouvem, e eles creem, e eles invocam, e eles são salvos. Fortalece a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. As águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Deus abençoe aos irmãos de Vacaria, Sarandi, ao missionário Douglas, Caxias do Sul, Três Passos,